Senhoras e senhores, estamos de volta. Eu convido para retornar a doutora Kelly Cristina Ferreira Tesseroli para dar continuidade ao curso. A gente falou, então, dos requisitos extrínsecos e agora eu vou falar um pouquinho do juízo de mérito. Já falamos também dos intrínsecos, então a parte mais, digamos assim, delicada do especial e do extraordinário, que é a parte do cabimento, que a gente tem lá o pré-questionamento, a questão da prova, os permissivos constitucionais, as demonstrações da contrariedade. E agora a gente vai falar um pouquinho do mérito. Embora eu acho que o pior de tudo do extraordinário, do especial, seja ele ser conhecido. Ultrapassar essa fase de admissibilidade, a gente já tem uma dificuldade nas cortes de justiça e aí depois lá no STJ. Então, a partir do momento que você consegue uma decisão de mérito, já é um grande sucesso, porque chegar até lá não é fácil. E aqui a gente tem, eu acho importante, eu vou trazer assim mais aspectos pontuais, eu não vou tratar de forma exaustiva agora sobre o mérito e também não vou falar de todos os permissivos. Eu acho que isso eu vou indicar algumas doutrinas assim que são bem bacanas, que para a aula não ficar muito chata também. E aqui eu vou tratar de algumas coisas pontuais assim que a gente pode observar quando a gente vai fazer a nossa fundamentação recursal. O artigo 1034 diz o seguinte: admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Então, ele fala do efeito devolutivo e também do efeito translativo do recurso. Só devolve para o Tribunal Superior, seja STF ou STJ, aquilo que foi impugnado. As cortes estão limitadas a essa análise. Não há um efeito devolutivo amplo como na apelação. A gente tem que estar bem atento a isso quando a gente vai recorrer, e daquele capítulo, se tiver que recorrer de mais de um, a gente tem que delimitar muito bem isso na nossa petição, olhar os fundamentos, analisar os fundamentos, identificar os fundamentos, então, fazer a argumentação bem específica em relação a eles e ao que a gente quer que altere na decisão recorrida. E, a partir daí, é possível, admitido, então, o recurso especial, então, o recurso especial aqui já considera que passou o exame de admissibilidade, e se você impugna um capítulo, mas você não traz na sua impugnação algum outro fundamento relacionado ao mesmo capítulo, ainda assim o STJ pode analisar, mas tem que estar dentro do capítulo. Então, não adianta querer que ele analise um fundamento de um outro capítulo em relação ao qual você não recorreu. Tem que ser do mesmo. Então, aí está o efeito translativo. Então, ele analisa aquele fundamento em profundidade, não só em relação à extensão. A extensão ela está limitada àquilo que você impugnou, mas a profundidade eles conseguem analisar. Então, a gente tem isso no 1034, é algo que a gente pode contar, inclusive, no pedido, para que, a partir daí, ele analise o mérito nessa perspectiva. Então, ainda que não esteja, dê a solução adequada. Então, isso é um instrumento bem interessante, que também está nesse viés do CPC, da gente priorizar as decisões de mérito. Tá? Isso em vários lugares do CPC, a necessidade da gente priorizar as decisões de mérito.
Então, aqui ele fala o que eu falei, resumi aqui para vocês. Então, Marinoni e Mitidiero dizem: a hipótese de cabimento do recurso condiciona simetricamente a moldura a partir da qual será julgado o recurso. Então, você interpôs pela linha A. Ele vai analisar ali aquela contrariedade. Ele vai estar limitado àquela linha, ele não vai sair disso. Então, você tem que fundamentar a contrariedade naquele aspecto e naquele aspecto que você trouxe no recurso, em relação àquele fundamento daquela interpretação que está no acórdão, que estaria contrária à lei federal. E aí ele fala ali também a extensão do efeito evolutivo nesses recursos restringe-se às questões impugnadas pela parte. Mas, acaso seja necessário analisar o capítulo impugnado da decisão recorrida em profundidade, diferente daquela trazida no recurso, o parágrafo único do artigo 1034 permite essa análise, mesmo sem impugnação do recorrente. Esse daí é o efeito translativo limitado ao capítulo impugnado. Aí, aqui, o STJ traz isso. A abertura da instância pelo conhecimento do recurso especial devolve ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento das demais matérias referentes ao capítulo impugnado. Assim, o regramento do 1034, parágrafo único do CPC 2015, que apenas declarou o direito processual já vigente anteriormente na antiga súmula 456, o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie, no antigo 257 do Regimento Interno e no atual 255, parágrafo 5º do Regimento Interno. Então, esse 1034 foi uma normatização dessa súmula do STF, que permite essa análise, que eu acho que faz todo sentido que, então, se ele vai analisar, que ele analise todos os fundamentos para, então, poder desconstituir aquela decisão ou alterar o resultado daquela decisão. Ali, vamos ver ali, ó. É possível ao STJ, admitido o recurso especial, aplicar o direito à espécie, inclusive acolhendo argumentos diversos daqueles veiculados pelas partes e debatidos no acórdão hostilizado. Isso porque, nos termos do entendimento firmado na súmula 456, atualmente reproduzido no 1034, a atuação desta Corte na análise do recurso vai além daquilo do que se convencionou denominar Tribunal de Cassação. Com efeito, admitido o recurso especial, é possível ao STJ aplicar o direito à espécie, inclusive acolhendo argumentos diversos daqueles veiculados pelas partes e debatidos no acórdão hostilizados. Então, ele pode trazer novos fundamentos, outros argumentos que são diferentes daquele que você trouxe no recurso. Ele entende aquela questão até diferente do que você entende, aí para dar provimento ou desprovimento. E nesse ponto ali, interessante a gente analisar que, de fato, hoje as Cortes Supremas, e é nisso que o Marinoni e o Mitidiero batem muito, e que elas são cortes de precedentes. Atualmente, a gente tem os precedentes, que se chamam os precedentes qualificados, que, por enquanto, são os únicos aceitos como vinculativos, né, efetivamente, mas eles defendem que toda decisão do STJ e do STF, é claro que com alguns requisitos, quórum, que tenham sido enfrentados vários argumentos, que a decisão esteja bem fundamentada, que a gente tenha, de fato, uma ratio dissidente, porque a gente ainda tem uma dificuldade que é o saber decidir também em relação ao tribunal, porque a gente tem exemplos que são bem próximos assim da nossa realidade. Por exemplo, o acórdão no medicamento do ministro Edson Fachin, que ninguém entendeu nada. Eu não sei aqui, mas a gente estava com uma confusão em relação ao medicamento lá, que não sabia se a responsabilidade, se havia ou não um litisconsórcio necessário ou se não havia. Então, isso começou a dar uma enxurrada de recurso. Ninguém sabia o que eles estavam dizendo, porque uma hora diz que não tem litisconsórcio necessário, outra hora diz que tem,
e aí ficou aquela confusão. E agora, depois de tudo isso, e muitos recursos, temos aí um novo tema, né, que é 1, 2, 3, 4, que o ministro Fux é o relator e que já teve um julgamento, até recentes decisões aí com o voto do ministro Fachin, do ministro Gilmar Mendes, que a gente já sabe que eles vão dizer, pelo que a gente está vendo assim até do voto dele, que vai ser que é litisconsórcio consórcio necessário. E uma coisa, e algo que está lá, um momento quando Lewandowski pergunta para o Fachin se não é, ele diz não é, não há essa necessidade de você mandar para a Justiça Federal, não é, enfim. Agora a gente vai ver o que vai dar 1, 2, 3, 4. E isso tudo porque a gente não tem uma decisão com uma ratio decidendi identificável. Você não sabe exatamente. Tem vários fundamentos, não tem um só fundamento. Aquela decisão tem inúmeros fundamentos. E de todas as ordens, e não ficou claro ainda assim. E esse é só um. Tem tantos casos que a gente olha do STF, na época da pandemia, também em relação a questão da competência, acho que legislativa dos municípios, também o acórdão também ficou confuso. Então, a gente tem essa dificuldade para enfrentar. E, por isso, a gente tem muita coisa, eu acho, na minha perspectiva, ainda para a gente superar, enquanto sistema de justiça, aprender a recorrer, aprender a fazer decisão, para a gente ter uma possibilidade de ter precedentes como eles entendem que deveria ser, que toda decisão de uma Corte Suprema é vinculante, porque é uma decisão proferida por uma corte que tem essa função de dar unidade ao direito, que tem essa função para que a gente tenha segurança jurídica, para que todos nós possamos nos autodeterminar, é uma expressão que eles usam, que haja essa autodeterminação no sentido de você saber para onde vai, porque você sabe no que vai dar. E isso é algo que eles defendem, mas, na minha perspectiva, a gente ainda tem um bom chão para chegar até lá. Por enquanto, o que nós temos são os precedentes qualificados dos repetitivos, IAC, enfim, desse sistema criado pelo CPC, o que já foi uma grande mudança. É claro que eles resolvem casos repetitivos. Então, a gente tem um problema resolvido num aspecto que é do volume de recursos, né? E é mais voltado nesse aspecto. Eles não são precedentes como é no conceito original dele. Não é isso. A intenção dele não é só trazer uma decisão qualquer que ela seja, como é na Inglaterra, como é nos Estados Unidos, é algo diferente. Então, a gente não tem aquele precedente nessa perspectiva. Ela é um precedente qualificado, que ele veio para resolver demandas repetitivas, ou que podem vir a ser repetitivas. Então, é mais nesse aspecto, assim, a gente resolve isso, mas a gente não tem ainda um sistema que nos permita utilizar o precedente com a sua decisão, com a sua ratio decidendi, com a moldura fática para aplicar num outro caso fora desse sistema de repetitividade. Então, ainda não, é o que eles querem. O Marinoni, na sua obra dos precedentes obrigatórios, ele traz isso claro, o Mitidiero também, ele defende, estão sempre dando palestras, vão ao STJ, eles defendem muito essa função de cortes supremas. Cortes supremas porque são cortes que dão a unidade ao direito e que formam precedentes que devem ser aplicados por todos os demais órgãos jurisdicionais. Ainda vamos chegar lá, mas eu penso, né, talvez não igual lá, a gente tem a gente tem aqui um sistema que nós temos leis, a gente não tem não é o common law, né? Nós temos um sistema que é positivado. Então, a gente vai ter que adequar a nossa realidade. Eu
pessoalmente, eu concordo com eles, eu ainda tenho... eu gosto muito de estudar precedentes, ainda quero me aprofundar mais nessa área, mas justamente nesse ponto de como a gente poderia fazer essa adequação. Tem muita coisa que tem muitos que ainda criticam e tem muita confusão na doutrina. Então, a Teresa entende de um jeito, o Marinoni, o Mitidiero, do outro, Alexandre Câmara, de outro, que é promotor de justiça, esqueci, no Espírito Santo também, esqueci o nome dele. Também tem um livro de precedentes. Então, a gente vai chegar lá, mas a gente tem que estar atento que a gente precisa olhar para as decisões, que elas sejam bem decididas, e depois disso, a gente chegar num momento que possa ser uma análise clara, que a gente sabe como recorrer, e que aí eles apliquem o direito, e esse direito seja uniforme. Mas vamos com calma. Então, acho que do STJ, eu queria falar isso, que não é mais uma corte, então, só de cassação, mesmo sem o sistema de precedentes diferentes, não é como nos Estados Unidos e tal. A gente tem o nosso, mas eles não são mais só uma corte de cassação, eles aplicam o direito também, eles podem aplicar o direito em profundidade, inclusive naquele capítulo. Então, não serve só para pedir anulação do julgado. A gente tem uma corte decidindo, de fato, o que é o direito naquele caso. Então, isso é uma coisa importante, assim, e eles têm isso. Matérias de ordem pública. O STJ possui entendimento de que sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Então, se você não arguiu naquele momento que você deveria, mesmo sendo de ordem pública, ele não vai analisar. E isso também porque, eu acho que eu deixei de falar lá, em relação ao pré-questionamento, também no que se refere à ordem pública, você precisa ter o pré-questionamento. Então, mesmo sendo de ordem pública, o STJ entende que a Corte de Justiça tem que enfrentar a matéria, senão eles não vão enfrentar também. E o artigo 995 do CPC dispõe: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal, decisão judicial em sentido diverso. A eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano ou grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento jurisdicional. Eu não falei o tema, né? A gente está falando aqui da tutela provisória no recurso especial e no extraordinário. Então, a gente pode fazer esse pedido. Ele tem os requisitos dele ali, em resumo, são um risco grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Diz respeito ao mérito, então. Se, em relação ao mérito, ele tem possibilidade, ou probabilidade, né, no caso, de ser provido. São os dois requisitos. A tutela, ela pode ser formulada, ou deve ser, na própria petição de recurso. Lá, eu já vi que tem uma promotora do nosso setor, ela fez um pedido fora, e isso é possível em alguns casos, não vai deixar de ser julgado. Mas aí a gente tem algumas etapas que o CPC fala. Então, na própria petição, no recurso, você faz lá um pedido de tutela recursal, se for o caso. Se, no momento da interposição, há aquela necessidade da tutela, porque o risco tem que ser demonstrado, né? E aí, dependendo ali do caso, o pedido autônomo, então, ele vai ser realizado quando não for possível aguardar o decurso do prazo para a interposição no recurso e a apresentação das contrarrazões ou a remessa do recurso ao STJ, ao STF. Então, se você ainda vai interpor o recurso, e até ele fazer o exame de admissibilidade,
você não tem esse tempo, porque, naquele caso, você precisa que seja concedida essa tutela antes. Então, aí você vai fazendo uma petição autônoma. O mesmo caso é se você tiver já interposto o recurso, mas ele ainda estiver em fase de contrarrazões ou do agravo, ainda assim, antes dele ser encaminhado, você vai fazer também numa petição autônoma. Então, enquanto ele estiver em análise, por algum motivo ou outro, no segundo grau, nas Cortes de Justiça, o pedido é para a vice-presidência ou para a presidência. Aí, ali, no período entre a publicação de admissão do recurso e sua distribuição, o pedido deverá ocorrer mediante requerimento ao STJ ou ao STF. Então, se o recurso subiu, nesse período, até eles vão lá fazer a autuação, aí vai fazer a distribuição pelo sorteio lá, e aí vai para o relator concluso. Então, se nesse período se já tiver sido distribuído, você vai poder fazer direto para o relator. Caso contrário, você vai ter que fazer para a presidência. E ali, se o recurso estiver pendente de análise de admissibilidade na origem, o pedido deve ser, então, como eu já disse ali, para o presidente ou vice-presidente. E a súmula 634 do STF diz: não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Porque a gente já viu alguns casos que eles já interpôs o recurso, e, ao invés de fazer o pedido para a presidência ou vice-presidência, faz lá no STJ. Então, não vai conhecer. Quem tem essa competência agora é a Corte de Justiça. E aqui tem algumas decisões aí sobre isso. O pedido de tutela provisória, formulado com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, deve ser instruído com os documentos necessários à compreensão da controvérsia e indispensáveis à demonstração de situação de excepcionalidade que autoriza a atuação do Superior Tribunal de Justiça. O simples fato de se ter dado início ao cumprimento provisório da sentença, por si só, não é suficiente para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Então, aí é uma jurisprudência mais voltada a esse ponto. Tem necessidade de suspensão, porque já começou a execução. Não, é possível que quem começou a execução provisória vai ter que arcar com o resultado dela, caso haja uma mudança no resultado do julgamento. Isso, por si só, não vai ser um requisito para fins de suspensão cautelar no recurso. Outra decisão. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido pelo tribunal de origem é admitida tão somente em situações excepcionais em que demonstrada a teratologia da decisão de inadmissão ou a viabilidade da tese jurídica sustentada no recurso especial, mormente quando flagrantemente contrária à jurisprudência desta Corte Superior. Então, se o teu recurso foi inadmitido na origem, somente em caso de uma decisão teratológica e que esteja manifestamente demonstrado que está contrário ao entendimento, é que você vai poder fazer uma tutela provisória no recurso especial, e aí você vai poder fazer no agravo. Caso contrário, não tem como. E ali, o deferimento da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso especial é medida de caráter excepcional e exige que a parte requerente demonstre de maneira efetiva a probabilidade de êxito do apelo, assim como o perigo na demora. A caracterização de tais requisitos, especialmente relevante nos casos em que o recurso especial é inadmitido pela instância de origem, o que impõe para o requerente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial, no caso não foram devidamente demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência.
E aqui eu vou trazer um pouquinho do procedimento, então, do recurso extraordinário e do especial, lá nas Cortes de Justiça, então, quando ele está com a presidência e com a vice-presidência. Então, eles devem ser, todo mundo já viu e a gente já sabe, né, que a gente interpõe para o vice-presidente ou presidente do Tribunal de Justiça. E aí, depois de interposto, ele vai seguir o rito do artigo 1030, que é: recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, que deverá negar seguimento. Então, quando o recurso ele discutir questão constitucional que o Supremo já tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo, exarado no regime de repercussão geral, ou quando também vai negar seguimento a extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de casos repetitivos. Aqui, provavelmente, vai ter uma alteração agora com a relevância, para incluir também a relevância, porque hoje, quando nega seguimento com base a recurso especial, com base em tema, a princípio não é possível. Mas, em alguns casos, o recurso especial subiu, especialmente agora no tema 1199 do Supremo. O recurso especial estava lá para ser julgado, o ministro já tinha até decisão, ele reconsiderou a decisão, mandou baixar para aplicar o tema. Então, ele fez uma vinculação, aquele recurso especial, ao tema do STF, porque, a princípio, não se pode negar seguimento com base em tema do STF a recurso especial. Então, nesse ponto, quando faz uma vinculação ao tema, aí a vice-presidência vai lá e nega seguimento com base no tema do STF. Então, nesse ponto aqui, vai ter também agora a relevância, né, que vai seguir o mesmo procedimento. E, além disso, ele pode encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Então, se o órgão, o recurso, e isso pode ser assim, acabou de julgar o tema, ele estava com os recursos lá esperando para admissibilidade. Ele vai olhar aquele recurso, e ele nem faz a admissibilidade, ele manda de novo para o órgão julgador, e aí que vai ou não fazer o juízo de retratação. E aí ele vai ou não fazer o juízo de retratação. Outra providência que ele pode tomar quando recebe o recurso especial extraordinário é sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então, lá na linha A e B, no inciso 1º, a decisão, os temas já foram julgados. Aqui, não, aqui ainda está em julgamento. Existe a repercussão geral, vai existir a relevância já reconhecida, mas ele ainda não julgou, então ele vai sobrestar. E também ele pode selecionar o recurso como representativo da controvérsia, constitucional ou infraconstitucional, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Então, ele seleciona 2 recursos que ele verifica que tem uma alta demanda, como, no caso, a gente recorria, se fazia muito recurso em relação à multa na indisponibilidade. E aí ele afetou 2 recursos, subiram, e aí lá definiu, o STJ definiu que, de fato, deveria ser afetado. Então, ele teve a decisão de afetação, e aí todo o sistema que é lá no Superior Tribunal de Justiça. Depois a gente fala
um pouquinho sobre isso. E, não sendo o caso de nenhuma dessas hipóteses aqui, se não for caso de sobrestar, se ele não selecionar o recurso, e é claro, aqui o recurso tem que ser, como representativo, o recurso tem que ser admissível, né? Não tem como fazer uma seleção de um recurso que não é admissível, e também a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Mas, se não for nenhum caso de negativo de segmento, ele vai, ou de encaminhar para a retratação, ele vai realizar o juízo de admissibilidade. Se positivo, ele remete feito para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça. Então, ele admite o recurso e manda. Mas isso desde que não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral de julgamento de casos repetitivos, né, que daí ele vai entrar vai ter que sobrestar. O recurso não tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou o tribunal recorrido tenha refutado o juiz de retratação. Não há o juiz de retratação, aí ele vai analisar a admissibilidade. Muitas vezes, isso eu acho que é uma situação meio complexa ali no CPC, porque muitas vezes ele não faz o juízo de retratação e aí a vice-presidência nega seguimento. E aí acabou. Você vai fazer o agravo interno e não tem mais como recorrer. E, enquanto que o CPC diz, se é admissível, aí você remete direto para lá. Então, e muitas vezes, lá no Paraná, já tem um juízo de admissibilidade prévio, que admitiu. Depois, quando ele analisa de novo, ele não admite mais ou nega seguimento. Então, a gente não tem esse envio para o STJ para ver se ele aplicou adequadamente ou não o precedente, se ele aplicou ou não o tema de forma adequada. E, muitas vezes, o entendimento do tribunal não parece o melhor, ele não aplicou o precedente de forma adequada. Então, e aí você não tem como discutir isso, porque você vai fazer o agravo interno, vai para o órgão especial, no nosso caso lá, e vai negar provimento ao agravo interno, e aí não tem recurso. E o STJ já disse que também não cabe reclamação, então a gente fica de mãos atadas. O máximo que você pode fazer, dependendo do caso, né, é a ação rescisória, que está lá prevista no 966, né, acho que é isso. E aqui, então, são essas as providências que ele pode tomar aqui na vice-presidência. E ali tem os recursos, né, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do 1042. Então, nesses casos, a aplicação de súmula, intempestividade, tudo isso a gente consegue fazer agravo. Agora, se ele nega seguimento, aí a gente só tem o agravo interno. O Marinoni, ele fala que caberia, da decisão do agravo interno, caberia um agravo em respe, mas ele é o único que fala isso, e não é aceito nas Cortes Supremas, porque ele entende que a aplicação do precedente tem que ser matéria da Corte Suprema, ela que deveria falar sobre o seu precedente. Mas não é aceito, é a minoria hoje, acho que só ele fala isso, acho que a Tereza também fala, mas não tenho certeza agora. Mas, de qualquer forma, não adianta fazer agravo em respe, porque não vai ser admitido. Então, não sendo o caso de negativa de seguimento, ele vai admitir o recurso, ali né, sendo o caso negativa, não há o que fazer. Então, acabou lá, morreu lá. E da decisão que admite o recurso especial e extraordinário, não cabe recurso. Então, se ele admite, você não achou que ele não deveria ter admitido, dessa decisão não cabe recurso. O recurso vai subir. E aí, isso você vai poder, talvez, alegar, dependendo de como for a decisão lá do relator, que vai analisar de novo
a admissibilidade do recurso. E aqui, daí que eu estava, também já mencionei, né, que não cabe, que ele já falou que a reclamação não se presta para determinar que os julgadores da instância ordinária observem a jurisprudência do STJ, mesmo que firmada em sede de recurso repetitivo. Então, não cabe. Você pode fazer ação rescisória. E ali também a gente tem que ver que é um juízo preliminar que a Corte de Justiça faz da admissibilidade. Então, quando a gente faz um agravo, ou se o recurso sobe direto, eles vão analisar tudo de novo. E a decisão, os fundamentos da vice-presidência, da presidência, não vinculam o STJ. Se ele entender que está intempestivo, embora a vice-presidência tenha dito que está tempestivo, é um entendimento deles. Aí você vai ter que fazer o agravo interno e discutir a tempestividade lá. Mas não é uma decisão que vincule. Então, no agravo do 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de casos repetitivos. E aí tem alguns requisitos ali. A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, independente do pagamento de custas e de despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, a sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso. Então, aqui, você vai recorrer no agravo, e o mérito do agravo é a inadmissibilidade do teu especial. Então, e a admissibilidade do teu agravo é outra coisa. Então, e muitos agravos não são conhecidos por conta da fundamentação deficiente do agravo. Então, nem analisa o mérito dele, porque não é conhecido também. Tem que ter um certo cuidado também com isso. Ali ele fala também, tem que ser um agravo para o RE, outro agravo para o RESP. E aqui, a continuidade. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente. Havendo interposição conjunta, primeiro vai para o STJ, como o recurso especial extraordinário também acontece quando eles são admitidos direto. Aí, aqui. Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal que não conheceu do agravo do artigo 1042 do CPC, porque não foram impugnados todos os fundamentos da decisão que não admitiu na origem o recurso especial, o que atraiu a aplicação analógica da súmula 182. É pacífico o entendimento do STJ acerca da necessidade de o recorrente, no agravo do 1042, atacar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige a sua impugnação total. E aqui, essa impugnação específica aqui, ela é muito importante. Você tem que impugnar todas as negativas, súmula 7, súmula 83, seja o que for, usurpação de competência, senão o recurso não é conhecido. E também aqui, e esse é um dos principais motivos, talvez a não impugnação de todos, porque esquece um ou dois, e também porque a impugnação ela é genérica. Você traz de forma genérica, não tem a súmula, não incide a súmula 7 porque é revaloração jurídica. E ponto. Isso não vai ser admitido. Você tem que trazer os fatos, explicar
olha, não é revaloração jurídica. Esses fatos estão aqui, estão delineados. Você não precisa haver reexame de fato lá, de probatório. Ele vai analisar esses fatos, é sobre esses fatos aqui que eu preciso que se traga um novo entendimento acerca do direito. Então, é bem específico e você tem que trazer isso de uma forma adequada, porque eles já dizem, não ouvem, você traz lá, e às vezes a gente vê assim umas contrarrazões que traz umas 5 páginas de não incidência da súmula 7. Tudo dizendo nada com nada. Não ataca, de fato, a questão principal, que você poderia falar em poucas linhas, mas fala um monte de coisa, que é revaloração jurídica, que pode, traz um monte de emenda de julgado, dizendo que o STJ pode analisar, tem a possibilidade de revaloração jurídica, mas ele não explica o porquê que, naquele caso concreto, não incide a súmula 7. Então, em relação à súmula 7, no agravo, é muito comum a gente ver julgados que o STJ diz que a fundamentação é genérica. E, se você for olhar a peça, quando você entra lá da parte, é umas coisas absurdas, assim. Então, tem que cuidar muito, a gente pode ser, e deve ser o mais objetivo possível, delimitar a questão de forma objetiva, não precisa falar e refalar, mas tem que deixar muito claro qual é o fato, que o fato foi apreciado e que, sobre esse fato, eu preciso que o STJ traga um outro entendimento. E, por isso, que, se você não faz essa impugnação específica e também faz uma argumentação genérica, teu recurso de agravo não vai ser conhecido. E vocês, acho que eu já mencionei aqui, se vocês olharem as estatísticas, a maior quantidade de recursos que eles têm lá, o que eles mais julgam, é agravo em RESP. E a maioria não é conhecida. Aí, depois, você tem lá alguns conhecidos, e daí, a partir daí, você vai ter lá embaixo o julgamento dos recursos especiais, e aí ou que eles subiram direto, ou então que teve o provimento do agravo. Mas a maioria dos agravos não é conhecida. Então, significa que a gente está barrando muito nas Cortes de Justiça e que, para a gente chegar no mérito, lá no STJ, está muito difícil. E é muito importante, então, fazer essa impugnação específica e sempre voltada ao nosso caso. Acho que, de todas as... Se tem um conselho que eu possa dar, é isso. Faça as impugnações de forma precisa, bem fundamentada, analisem a decisão antes, para que aí, então, você tenha condições de fazer os teus recursos, pelo menos chegarem lá, né? Serem analisados em algum aspecto. Aí eles dizem que não tem capítulos autônomos na decisão de admissibilidade da vice-presidência. O que isso quer dizer? Que, hoje, você não tem como você... E é por isso, você tem que impugnar tudo que ele fala lá. Ah, não, mas eu aceito que ele aplicou a súmula 7 aqui em relação a essa questão, porque você tem mais de uma violação, mas essa aqui não. Então, não adianta. Teu recurso não vai ser conhecido. Você tem que impugnar todos eles para poder subir, porque a decisão ela é única, não tem capítulos. Essa decisão do agravo é diferente já no agravo interno, lá no STJ. E aí ele aplica a súmula 182. E vou ler aqui o item 2 também. É pacífico o entendimento do STJ acerca da necessidade de o recorrente, no agravo do 1042, o CPC atacar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige sua impugnação total. No item 3, a jurisprudência do STJ aplica a súmula 182 para não conhecer do agravo do artigo 1042 do CPC, que não impugna todos os fundamentos, ainda que autônomos, independentes, da decisão que inadmitiu no Tribunal de Origem de Recurso Especial. No presente caso, a impugnação parcial ocorreu
no agravo e recurso especial, afigurando-se correta a decisão ora agravada. Ele faz essa observação porque, no agravo interno, é possível que você faça essa impugnação por capítulos, desde que eles sejam capítulos autônomos. Não, se você deixar de impugnar algum fundamento do mesmo capítulo, o teu agravo interno também não vai ser conhecido. Aqui eu já falei também, né, que ela não pode ser genérica, mas sim específica, concreta, objetiva e substancial. E aqui tem uma decisão do STJ, que é até no caso da Boate Kiss. Vamos ver aqui para frente. É possível e necessário para a viabilidade funcional das instâncias excepcionais o juízo prévio de admissibilidade dos recursos pelos tribunais de origem. Descabe falar-se em violação do duplo grau de jurisdição ou usurpação de competência desta Corte no exame detido dos fundamentos recursais, ainda que com análise tangencial do mérito. Hipótese da súmula 123 do STJ. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Ele fala aqui do mérito, porque, em algum momento, para aplicar a súmula 83, ele vai analisar o mérito, ele vai dizer, não está de acordo, é ou não é. Ou, quando ele analisa também a violação ao artigo 1022, ele vai dizer, não há violação. Porque, na verdade, o juízo ali não tem... para você negar, inadmitir pelo 1022, você pode aplicar o quê? Uma súmula 284, o recurso está mal fundamentado. Mas, fora isso, não tem muito o que falar em relação à admissibilidade no ponto do 1022. Ele vai avançar no mérito. E ele entende que, ainda que ele tangencie, e lembrando que o juiz é provisório, ele vai fazer isso e ele pode. Aqui, aí, em relação a essa fundamentação da decisão, ele fala ainda, o princípio da dialeticidade exige que a insurgência contra a decisão que inadmite o recurso especial seja específica, concreta, objetiva e substancial. Se o argumento da parte não tem qualquer potencial de infirmar minimamente a decisão contestada, não demonstrando condição alguma de indicar o desacerto dos fundamentos do julgado, a que se contrapõe, fica violado o princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é isso, que tenha um fundamento e esse fundamento seja atacado. Então, tem que ter essa conversa entre a decisão e entre o teu recurso. A incidência da súmula 83 não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, somente afastada com a demonstração de. Então, aqui são os requisitos que ele entende necessários para que você, no agravo em resp, faça essa impugnação da súmula 83. E aí não adianta trazer julgado velho, trazer um monte de ementa. Você tem que seguir ali o que ele diz, porque senão ele vai dizer, a impugnação é genérica. Você não foi capaz de demonstrar o porquê ele, não se aplica a súmula 83. Então, por que a decisão recorrida não está de acordo com o entendimento do STJ quando a vice-presidência diz que está, por conta de tal e tal entendimento. Então, você vai ter que dizer, não, essa decisão que ele juntou aqui, isso está ultrapassado. Hoje, se entende assim, ou não é bem assim, embora ele tenha muitos julgados nessa turma, tem a outra turma que não está ainda pacificado, não está nas duas turmas essa matéria pacificada. Então, não há uma uniformidade. Então, não dá para você dizer, de fato, como afirmaria-se na decisão, que está de acordo com o entendimento do STJ e acabou. Então, você tem que demonstrar o porquê, também de forma bem fundamentada. E aí, o próprio ministro traz ali os requisitos que ele entende necessários. O 1 ali.
desacerto da interpretação do precedente pela origem. Então, vai demonstrar que a interpretação daquele dispositivo legal não está adequada. Vai ter que trazer isso lá na sua fundamentação. Não está adequada por conta disso, disso e disso. E a existência de contemporânea divergência ou superação no entendimento paradigmático desta corte. Então, vai ter que demonstrar com julgados recentes, e aí você vai ter que ter um trabalhinho lá, fazer uma pesquisa sobre o que o STJ está decidindo nas duas turmas, se for as turmas de direito público lá, ou se, né, nas outras duas, você vai ter que achar julgados recentes e ver o que eles estão decidindo sobre a matéria. Tem que ser recente, e é importante que que você analise as duas turmas até para você provar essa divergência. Que há uma divergência. Agora, se você olha que nas duas turmas está no mesmo sentido que a decisão recorrida, aí vai ficar difícil. Porque aí, de fato, se aplica a súmula 83. E ali, necessidade de alteração da jurisprudência, neste caso, com forte ônus argumentativo quanto aos elementos sociais, normativos, econômicos ou culturais que justificam a superação do precedente. Então, é possível ainda que você traga, nesse caso de superação, ali do item 2, superação do entendimento paradigmático da Corte, o porquê que agora está se alterando. Era pacífico, mas agora não é mais. Então, você vai ter que trazer elementos nesses termos ali que ele traz, normativos, sociais, culturais, enfim, que justificam a superação do precedente, conforme o caso. E aí também deve ser feita a distinção fática com relevante consequência jurídica entre o caso concreto e os paradigmas. Eu sei que a gente está falando de súmula 83, mas aqui ele fala da divergência, e pode ser pela linha A. Então, vai ter que fazer essa análise também e fazer essa comparação entre o julgado que ele mencionou. Por que não se aplica aquele julgado? Porque os fatos, a moldura fática, é diferente da do meu caso. Então, não se aplica. Aí você vai ter que demonstrar isso, vai lá ler toda a decisão, não só a ementa, e, eu vou dizer, eu já peguei muita coisa estranha, esquisita, quando eu vou atrás das decisões das ementas juntadas. Porque, às vezes, eles recortam, eu já vi muito isso, recortam um trecho da ementa lá, ou da decisão, mas você vai olhar toda a decisão, a conclusão foi absolutamente diferente do caso concreto. Então, é importante a gente olhar, quando você vai impugnar, eu tenho esse costume de ir atrás de todo, juntou na decisão uma ementa de um julgado, mencionou o julgado, eu vou ler ele inteirinho. Eu leio se tiver voto vencido, leio se tiver, leio todos os fundamentos do acórdão, leio tudo, porque aí sim eu vou entender exatamente o porquê que se aplica ou não. E aí, muitas vezes, eu vejo que aquele precedente não tem nada a ver com o que a vice-presidência quis fazer parecer. Então, isso é um cuidado que é importante a gente ter também quando a gente vai recorrer. E isso se aplica em qualquer fase. Assim, leiam tudo, né? Leiam até rodapé. Eu tenho esse hábito, é importante, e aí a gente consegue trazer, às vezes, muitas coisas. Olha, e esse fundamento que você trouxe não se aplica. O precedente, na verdade, diz outra coisa. Teve um caso que era uma destituição no poder familiar. E aí nós fizemos, tinha sido procedente a destituição, chegou no tribunal, foi dado desprovimento, o recurso da parte, mas tinha um voto vencido. E aí, nesse voto vencido, foi a base para alteração do julgado lá no STJ. Só que aí as crianças, elas já estavam com a família substituta. E estavam felizes, eram super
havia uma harmonia na família, chamávamos de pai, mãe, eles estavam muito bem. E o STJ veio e trouxe fez essa alteração e, na verdade, aí acabou a destituição, né? Ele restituiu à mãe o poder familiar. A gente fez o agravo interno e, numa das decisões que o ministro Salomão juntou, tinha uma decisão da ministra Nancy Andrighi, era um julgado dela, que ela superava a súmula 7 nesses casos, porque era uma questão muito delicada e, numa situação dessa, ela entendeu melhor analisar o caso. Aí ela trouxe alguns elementos, porque no caso dela lá, eram 3 irmãos e ela entendia que tinha que ir para a família extensa, porque não deviam ficar abrigados, não deveria continuar a destituição. Não me lembro bem assim nesse ponto. E aí ela contornou a súmula 7 para dizer que para julgar então improcedente a destituição. Porque aí ela falou: olha, eles já estão há muito tempo no abrigo, já são 3 irmãos, é mais difícil de serem adotados. E ela trouxe algumas questões ali também específicas do caso, que agora não vou me lembrar exatamente o que era. E, no nosso caso, ele foi e disse: não incide a súmula 7, porque aqui é possível nesse caso. E aí eu fui lá ler a decisão dela e, na questão fática, nas premissas fáticas do caso dela, que sustentaram o afastamento da súmula 7, não eram as mesmas premissas fáticas que estavam no nosso caso. Então, eu disse: olha, aqui aplica-se a súmula 7, não é a mesma premissa fática. E ainda tem essa situação, aí, pelo princípio da atualidade, a gente pediu, então, para que eles consultassem o juízo na origem, aí o juiz informou que elas já estavam em processo de adoção, que elas estavam felizes, e explicou todo o caso. Aí ele reconsiderou a decisão, julgou prejudicado o nosso agravo interno, mas a gente conseguiu manter a destituição, porque era um caso assim que estava sendo acompanhado há mais ou menos 10 anos, não havia mudança alguma em relação à família, mesmo acompanhando com toda a equipe, e a gente conseguiu manter. E aí eu trago isso porque, assim, muitas coisas que a gente vê lá nas decisões, você tem que analisar se as premissas fáticas são as mesmas, e dizer: não se aplica. Não é esse o caso. E aqui, na súmula 83, isso é importante, na súmula 7 também. Então, em qualquer lugar, por isso que eu falo, leiam os julgados que eles juntaram. O que está embasando, leia tudo. Completamente, assim, deixa o acórdão zeradinho, para você entender exatamente o que está falando. E aqui a continuidade daquele julgado é a alegação genérica de que o valor indenizatório pode ser alterado apenas com base na revaloração jurídica das provas, não infirma a incidência da súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, quanto ao ponto. Então, ele trouxe aqui que não há a argumentação genérica, não, é revaloração jurídica. Tá, mas por quê? E aí ele não vai negar seguimento, não vai conhecer do agravo ou do recurso especial. A insuficiência mínima dos argumentos apresentados na insurgência para infirmar a decisão contrariada configura a hipótese da súmula 182. Então, é uma alegação, são alegações insuficientes. Você não consegue, com aquela argumentação, alterar a conclusão da vice-presidência de que teu recurso não deve ser admitido. Aí, aqui, é possível também que a vice-presidência ela negue seguimento por conta de um tema e, num outro ponto do teu recurso, ela o inadmita, por algum óbice sumular, enfim. E aí,
Dessa decisão, excepcionalmente, você vai poder interpor 2 recursos. Então, há uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Você vai fazer agravo interno e agravo em recurso especial ou agravo em RE. E se você não fizer os 2 e forem esses fundamentos autônomos, e aí essa decisão é bem diferente das demais, né? Mas ainda assim, você precisa fazer os 2 recursos. Não adianta, eu só vou impugnar a negativa de seguimento, ou só vou impugnar a parte... Não, você tem que fazer os 2, porque também não vai ser conhecido, seja no STJ ou no STF. Tem que fazer a impugnação das 2 partes, em relação aos 2 aspectos, porque senão vai manter uma por uma coisa e vai manter por outra. E eles entendem que essa decisão ela é única, mesmo nesse caso que tenha capítulos autônomos aqui, que é o caso de uma questão constitucional e a outra, porque aí a questão constitucional vai manter o acórdão, e a questão infraconstitucional, embora afastada, não adianta. Então, aqui, no caso de haver, na mesma decisão de admissibilidade, em fundamentos autônomos, a negativa de seguimento pelo 1030-1, A ou B, e a inadmissão do recurso pelo 1030, inciso 5º, A, B ou C do CPC, caberá simultaneamente o agravo interno do 1021 e o agravo do 1042, excepcionando-se a unirrecorribilidade das decisões diante da natureza híbrida, ou complexa da mencionada decisão. Ressalta-se que a não interposição dos 2 recursos, quando for o caso, implicará não conhecimento do recurso interposto, agravo interno ou agravo em RE ou RESP, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Ali, um julgado do STJ, da análise da decisão agravada, verifica-se que foi aplicado o tema 1019 para a negativa de seguimento ao recurso especial, e não houve o manejo de agravo interno perante a Corte de Origem para discutir a aplicação correta do paradigma conforme previsto no 1030, parágrafo 2º do CPC. Nos termos do enunciado 77 da Jornada de Direito Processual Civil, para impugnar decisão que obsta ao trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, 1031, e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, 1030, inciso 5º, a parte sucumbente deve interpor simultaneamente agravo interno, caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos aos tribunais superiores, e agravo em recurso especial, caso queira, mas o caso queira aqui entendo que deve, tá? Impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. A decisão, e aí ali embaixo, ó, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com base na incidência da súmula 182. O STJ, vou colocar aqui, mas esse caso é que ele interpôs contra a decisão, um agravo em RESP contra a decisão que negou seguimento. Se eu não me engano, foi isso, se eu não estou confundindo. Vamos lá. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, constitui-se em erro grosseiro a interposição do agravo do 1042 contra decisão que nega seguimento com fundamento nas alíneas A, B ou B do inciso 1º do artigo 1030, não se aplicando, a princípio, a fungibilidade recursal diante de previsão legal expressa. Então, existe uma previsão legal que está lá, que diz que cabe agravo interno e outro cabe agravo em RESP. Então, você protocolar, interpor o recurso errado, é erro grosseiro, não tem dúvida sobre isso. E aqui, o Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tema 177. O recurso cabível contra essa decisão, por expressa previsão legal, é o agravo interno,
sendo manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial. Na linha da jurisprudência sedimentada nesta Corte, mutatis mutandis, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e parcialmente inadmite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário, exceção ao princípio da unirrecorribilidade que encontra amparo na interpretação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1030. Agravo regimental não conhecido. Então, ali ele já disse que tem que interpor os dois juntos. O mérito do agravo em RE e em RESP, eu já adiantei aqui, né? Os requisitos de admissibilidade do agravo não devem ser confundidos com a matéria relativa ao seu mérito, que é a admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial. Então, muitas vezes eu vejo quando os estagiários novos chegam, eles vão fazer uma manifestação em agravo e RESP, umas contrarrazões, eles fazem uma confusão com o mérito, que uma hora eles estão falando que não deve ser admitido especial, mas e aí num ponto que era da admissibilidade, gente, é uma confusão geral e a gente tem que parar e explicar certinho. Ó, uma coisa, aqui o mérito do agravo você vai discutir a admissibilidade do especial, mas para você chegar lá você tem que cumprir todos os requisitos para a interposição do agravo em RESP, que tem que ser a impugnação específica, aqueles outros todos lá. Então, você também vai poder dizer, é genérica, e aí a confusão maior dá quando eles vão dizer se conhece ou não conhece. Então, eles confundem. Então, por isso, o recurso especial não deve ser conhecido, mas eles estão falando isso lá na admissibilidade do agravo. E lá, então, no STJ, é possível que o agravo não seja conhecido no STF ou no STJ por intempestividade ou por não haver impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, por exemplo. Então, esses são os casos que, um exemplo, né, de que ele não é conhecido. Mas também é possível que o agravo seja conhecido, mas no mérito seja desprovido, porque não se verificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial. Então, conhece do agravo para analisar os requisitos, para analisar de novo a admissibilidade do RESP ou do RE. Então, ali no mérito do agravo, ele vai analisar de novo se tem ou não condições que o recurso extraordinário ou o recurso especial seja conhecido. E aí, nesse ponto ali, então, o conhecimento e o provimento do agravo, ele importa no conhecimento do recurso extraordinário ou do recurso especial. Então, conhece, se ele dá provimento ao agravo, vai conhecer do especial e do extraordinário, para daí analisar o mérito. É muito comum, quando conhece o agravo, que ele não traga muito fundamento em relação ao agravo e ele parta necessariamente para falar do especial, do extraordinário. E o STJ também entende que essa decisão, que conhece o agravo e aí ele dá provimento, ela não precisa ser necessariamente fundamentada, porque ele diz o seguinte, é óbvio, se eu já analisei o mérito do recurso especial, a admissibilidade do recurso especial, eu dei provimento, e esses fundamentos não importariam. Então, ele pula essa etapa muitas vezes, e aí ele já vai para o exame de admissibilidade e talvez, então, do mérito, se ultrapassar a admissibilidade. Aqui, sobre a Corte Especial deste tribunal, já se manifestou no sentido que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.
Então, eles têm esse entendimento aqui. Então, às vezes, a gente... mas ele nem conheceu, não tem toda aquela coisa bonitinha. Conheço do agravo, dou provimento agravo, e agora eu analiso o conhecimento e conheço do recurso especial. Eles já vão direto. Ali a gente já falou um pouquinho lá antes, né, quando eu trouxe o 1030, das providências. E agora eu vou falar como é que um pouco mais sobre o juízo de retratação. Então, ele vai poder encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça. Exarado no regime de repercussão geral, faltou ali. Ou sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. E selecionar como representativo da controvérsia também 2 recursos. Caso não haja ali a retratação do órgão julgador, o recurso extraordinário ou o recurso especial admissível, cuja tese recursal esteja em conformidade com o entendimento firmado e repercussão geral ou em repetitivo, será encaminhado à corte respectiva. Então, a gente consegue aplicar esse dispositivo, que acho que eu não mencionei ali, quando o que geralmente é mais difícil, mas que é patente a não aplicação do precedente. Então, não vou aplicar, não quero aplicar, entendo que não deve ser assim. Então, ele foi... ele descumpriu, de fato, o precedente. E aí, a vice-presidência pode encaminhar ao STJ. E também, nesse ponto ali, se for necessário, se tiver algum outro fundamento que ele tenha trazido ainda para fundamentar a não retratação, é possível a complementação também do recurso que você já interpôs. Porque, assim, existem situações em que ele não retrata porque ele entende que está de acordo, mas não necessariamente que, na nossa visão, esteja. A gente acha que não está. Mas, aí, nesses casos, geralmente, a vice-presidência nega seguimento. Ela vai lá, ela mantém, né, o posicionamento do colegiado, a não ser em casos que ela vai lá e realmente ela veja, não está... de acordo com o precedente, mas, na maioria das vezes, eles vão juntos nessa. E aí ela nega seguimento, e aí você tem que interpor lá o agravo interno, aquela coisa que a gente acaba morrendo na praia. Se ele exercer o juízo de retratação com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Em razão disso, é permitida também a complementação das razões recursais, sem a interposição de um novo extraordinário ou especial. Então, nesse caso, ele exerceu o juízo de retratação, e, quando ele o fez, analisou outras questões que você não tinha recorrido, porque elas não tinham surgido ainda. E aí você pode complementar o teu recurso tratando dessas questões, então. E, contra a decisão que sobrestar o recurso, caberá também agravo interno, com a finalidade de demonstrar a existência de distinção. Então, no agravo interno, você vai ter que demonstrar que o teu caso não se adequa àquele precedente. Então, vamos lá para a moldura fática. Você vai analisar a moldura fática e vai dizer, nesse ponto, meu precedente não se aplica, porque a moldura fática é diferente, a questão jurídica é diferente, a decisão não foi nesse ponto, eu quero discutir esse outro ponto. Então, você vai ter que demonstrar o porquê que ele ele é diferente do caso do repetitivo ou da repercussão geral. No caso de ser sobrestado recurso intempestivo, o interessado ele poderá fazer um requerimento. O interessado, no caso, é a parte contrária, né, ou o Ministério Público. E vai dizer, olha, esse recurso está intempestivo, ele não deve nem ser admitido, então não tem por que sobrestar o recurso, tem que inadmitir.
Então, contra a decisão que indeferir esse pedido, vai caber agravo interno. E contra a decisão que deferir o requerimento previsto, vai caber o agravo em RE. Porque, se ele deferir, significa que está intempestivo. E aí vai abrir a possibilidade da parte recorrer em relação à intempestividade para demonstrar a tempestividade do recurso, se for o caso, né? Isso acontece muito com relação ao parágrafo 6º, lá, da questão da comprovação da tempestividade. E, se for negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre a matéria idêntica, decisão contra a qual caberá também o agravo interno para eventual distinção. Então, também você vai ter que demonstrar. Não é esse o meu caso é diferente. E a presidência ou a vice-presidência, caso identifique questão repetitiva inédita, selecionará 2 recursos como representativos da controvérsia, encaminhando-os à respectiva corte e sobrestará os demais. A gente fala em recurso especial, extraordinário, repetitivo, mas a gente percebe que a repercussão geral abarcou no STF os repetitivos lá. Então, nós temos mais a repercussão geral. E os repetitivos estão mais restritos ao STJ. E os recursos selecionados como representativos da controvérsia devem ser admissíveis e conter ampla argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então, os recursos que ele seleciona, ele deve observar se há uma amplitude de argumentos que possa... Não, até esgotar é difícil, mas você tratar o máximo possível de todos os aspectos daquela questão, para que então o Superior Tribunal de Justiça possa julgar aquilo de uma forma adequada, não só num viés, mas para que ele defina o sentido da lei num sentido ou no outro, ele tem enfrentado todos os argumentos relevantes sobre essa questão. É fundamental que ele faça isso. E aí, por isso, é permitido também que tenha amicus curiae, que ele faça audiência pública, para que tenha uma amplitude maior da discussão sobre o repetitivo, já que essa decisão vai ser vinculante, ela tem que ser uma boa decisão. Nos termos do 1041 do CPC, mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de Origem, os recursos especial e extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal Superior. Então, isso aqui é aquela... que ele manteve a divergência, mas o recurso é admitido. E daí entra aquela questão lá, se ele está dizendo que, se você entende que ele aplicou mal, ou se ele aplicou, ele não quis aplicar, se ele se rebelou, digamos assim. E aí não há necessidade de um segundo recurso especial, na hipótese de não retratação do acórdão recorrido, devendo o recurso já interposto ascender a esta Corte Superior. Possibilidade, contudo, de complementação das razões do recurso especial, com o fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido. Doutrina sobre o princípio da complementariedade. Isso aqui foi uma decisão de 2021, que até tem notícia no site do STJ, quando o nosso querido ministro Paulo Sanseverino ainda estava com a gente. Ele estava atuando muito em relação aos precedentes lá, e ele tem muitas matérias lá, e se vocês procurarem também alguns vídeos em que ele fala dessa atuação do STJ, e fala um pouco do STF, em relação aos precedentes. Eu recomendo, assim, é bem bacana. Recebido e autuado, agora nas Cortes Supremas, o recurso extraordinário ou recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, na respectiva Corte Suprema, haverá distribuição ao relator que poderá. Então, aqui a gente vai ver o que o relator lá nas Cortes Supremas podem fazer. Não conhecer do recurso extraordinário ou especial inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado respectivamente os fundamentos, especificamente, desculpa, os fundamentos da decisão recorrida. Então, o 932, inciso 3º.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. É o parágrafo único do 932. A intempestividade não é vício sanável, então ele não vai abrir prazo caso ele entenda que é intempestivo ou por não juntar a comprovação da tempestividade. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido impõe a incidência da súmula 283. É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. E aí a 126 também. Então, ele vai aplicar, ele pode aplicar uma dessas súmulas também, conforme o caso. Não conhecer do agravo em recurso extraordinário ou do agravo em especial, inadmissível prejudicado que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, também aplica o 932, inciso 3º. E vai ser a mesma coisa em relação ao agravo. Vai abrir prazo para eventuais... aqui, como não tem custas, ele vai abrir prazo para, por exemplo, faltou uma em relação à representação, mas coisas que são tranquilas, né? Intempestividade nunca. E a ausência de impugnação também aplica a súmula 182. É inviável o agravo do artigo 545, que era o anterior lá, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ou ele pode conhecer do agravo em recurso extraordinário ou do agravo em recurso especial para negar provimento ao agravo e, consequentemente, não conhecer do recurso extraordinário ou do especial. Ou ele pode conhecer o agravo em RE ou RESP para dar provimento ao agravo e, consequentemente, conhecer do recurso extraordinário do especial. Ou ainda ele pode conhecer do recurso extraordinário do recurso especial para dar-lhe provimento. Ou conhecer do recurso extraordinário e do recurso especial para negar-lhe provimento. Contra a decisão do relator, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021 e da disposição regimental da respectiva corte. Além dos embargos de declaração, né, que também são cabíveis lá, e lembrando que na decisão da vice-presidência a gente não cabe embargos de declaração. A CJ já deixou isso bem claro. Uma outra jurisprudência você encontra se a decisão não for fundamentada. Então, não adianta interpor agravo da decisão da vice-presidência, que não vai ser conhecida. E pior, dependendo do caso, ele não vai interromper o prazo para o recurso cabível e você pode perder o prazo. Então, é agravo em RESP, agravo interno, embargos em casos excepcionais, uma decisão teratológica, uma coisa que não tenha fundamentação, é uma coisa bem absurda. E, ainda assim, eu ainda não arriscaria e faria o agravo. A não ser quando eu preciso que ele enfrente aquilo, senão, se eu não interponho ainda lá, chega lá em cima, mas precisava ver isso. Então, tem que analisar caso a caso qual é a melhor estratégia. Então, aqui, nesse caso, cabe o agravo interno e os embargos de declaração, e configuram-se exceções e são irrecorríveis em relação ao recurso extraordinário ou ao recurso especial. Então, aqui não cabe recurso da decisão unipessoal. A decisão que concede novo prazo para o recorrente realizar o preparo, em caso de justo motivo, não cabe recurso. A decisão do relator que considera prejudicado o recurso especial cumulativamente interposto com o recurso extraordinário e, assim, determina o sobrestamento do especial e remete o feito ao Supremo Tribunal Federal. Então, se ele entender que considera prejudicado e adotar esse procedimento de remeter o feito para lá, não há recurso contra essa decisão. E a decisão do relator do recurso extraordinário que não considera prejudicado o recurso especial cumulativamente interposto, sim, esse aqui é o contrário daí, é lá no STF. Então, se ele chega lá o recurso do STJ,
E aí o Supremo entende, não está prejudicado. Então, ele volta, devolve, e o STJ vai ter que julgar o recurso especial. Não cabe recurso também dessa decisão. E, quanto ao agravo interno, nos termos do 1021, parágrafo 1º, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. E um outro ali também, mandado de segurança, é inviável ao agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, são duas decisões que falam da impugnação no agravo interno. Aqui, lá no STJ, cabe à parte insurgente, nas razões de agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para a impugnação da decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no 932, inciso 3º, e 1021, parágrafo 1º do CPC. Então, ele tem que levar, nas razões de agravo interno, que aqui ele interpôs por conta da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ele tem que trazer também fundamentos válidos, e bem fundamentado. Senão, também, ele não vai nem conhecer do agravo. E aí, aquele entendimento que eu falei para vocês em relação ao agravo interno, que é diferente do agravo em recurso em RE em RESP, que aqui o STJ entende que tem capítulos, e aí você pode recorrer parcialmente. Quando não há impugnação de capítulo autônomo da decisão agravada, seja em recurso especial ou um recurso de agravo em recurso especial, ocorrerá a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da súmula 82. Então, eu não quero decidir recorrer sobre isso. Então, vai ocorrer a preclusão, você não pode mais discutir aquilo, e você vai discutir só a parte que você impugnou no agravo interno. E ali outra decisão, que acho que é da 5ª turma também, que também entende assim, a falta de impugnação no agravo interno de capítulo autônomo, independente de decisão monocrática proferida em recurso especial ou em agravo em recurso especial, acarreta preclusão na matéria, não impugnada, não atraindo a incidência da súmula 82. Então, isso foi até em embargos de divergência. Então, aplica-se isso tanto nas turmas de direito penal como no processo civil. Aí, os embargos de divergência. Os embargos de divergência, eles também são um recurso vinculado, e eles servem para unificar a interpretação, o entendimento dentro do tribunal. Então, eles só cabem para o STF e para o STJ. Quando há divergência entre as turmas ou sessões. E aqui tem alguns requisitos aqui. Em resumo, as hipóteses, então, são duas: acórdão paradigma e acórdão recorrido, sendo os dois de mérito. Tanto o paradigma quanto o acórdão embargado, eles avançaram e analisaram o mérito. Ou um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, mas tenha, ainda assim, apreciado a controvérsia. Então, nesses casos, é possível os embargos de divergência. Aqui, não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do tribunal, sendo oponíveis quando verificada a divergência interna entre acórdãos de mérito, 1043, inciso 1º, ou entre acórdãos de mérito e outro no qual não se tenha conhecido o recurso, embora tenha se apreciado a controvérsia. Na espécie, verifica-se que a primeira turma, no acórdão embargado, se restringiu a negar provimento ao agravo regimental, por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
não emitindo juízo sobre a questão de mérito debatida no apelo extremo. Então, ele analisou a admissibilidade do recurso e, em relação a questões relacionadas aqui, a admissibilidade não cabe embargos de divergência. A discutir se foi aplicada de forma... Uma turma aplica a súmula 7 nesse caso, a outra aplica a súmula 7 naquele caso. Não cabe embargos de divergência para discutir isso. A questão ela tem que ser em outros aspectos, pode até ser do direito processual, mas não em relação à admissibilidade. E aqui não cabe embargos de divergência para reexaminar os pressupostos de conhecimento do agravo em especial para extrair a conclusão diversa a respeito da incidência da súmula 284. Então, aqui está falando nesse aspecto também da discussão sobre a aplicação de súmula, que os embargos de divergência não servem para isso. Eles vão unificar um entendimento mais meritório, ainda que em relação ao direito processual. O julgamento proferido por órgão fracionário do STF pelas turmas ou do STJ pelas sessões ou turmas serve para isso. Então, no STF, nós temos 2 turmas e não tem sessão. Então, o resto vai ser analisado pelo Pleno. No STJ, que a gente só tem 11 ministros. E lá, diferente no STJ, nós temos ainda as sessões. Então, pode ser um dos requisitos ali, o primeiro, tem que ser, o acordo embargado, a decisão tem que ser proferida num RE ou num RESP, e não cabe acórdão que julga agravo. Então, não cabe recurso, embargos de divergência em relação ao acordo que julgou os agravos do 1042. E ali tem a súmula, resultando no não conhecimento do RE, porque aí não conheceu, né? A súmula 315. Não cabe embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite o recurso especial. Então, isso é meio antiguinha, essa súmula, mas o teor dela se aplica. E não cabem de acórdão proferido também em ações originárias. Então, as ações originárias, elas também não são passíveis de embargos de divergência. O acórdão paradigma pode ser da mesma turma, desde que sua composição tenha sido alterada em mais da metade de seus membros. Caso agora essa turma tem um entendimento aqui que ela nesse momento ela era nesse sentido, mas agora alterou. Então eu quero buscar a uniformidade desse entendimento, porque antes estava num sentido, agora está dizendo outro. E aí você consegue interpor os embargos de divergência. E pode ser ali, como eu falei, de direito em relação à aplicação do direito material ou de direito processual. E deve haver similitude fática entre o caso que será apreciado e o caso do acórdão paradigma. Quando a discussão é de natureza processual, não é necessária a similitude fática entre os casos, mas é imprescindível que a matéria processual seja idêntica. Então, ainda que a questão de fundo seja diferente, a discussão do direito processual que você quer uniformizar, ela tem que ser idêntica. Então, vou discutir a aplicação desse dispositivo processual, não importa em que caso. E aí a necessidade de mostrar essa similitude fática também, para que, se você vai ter uma uniformidade, tem que ser naquele caso aplicável com aquela premissa fática. Então, é importante aqui também a gente fazer esse cotejo, trazer paradigmas que realmente seja contrário àquele entendimento. A divergência ela deve ser atual, a súmula 247 do STF. O relator não admitirá os embargos, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada. E súmula
168. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão. Então, traz uma jurisprudência antiga, antes de ter sido pacificado isso na corte. Então, antes uma turma entendia do jeito, mas hoje ela já não entende mais, ela aderiu ao entendimento da outra turma. Então, você tem que ver o entendimento atual. Não adianta pegar um julgado antigo e dizer que há uma divergência, porque isso não vai acontecer. Já está pacificada a matéria na corte. E, na petição dos embargos de divergência, deve haver o confronto analítico entre os julgados, com menção das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, e não serve a mera transcrição de emendas de julgados. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude fática entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no artigo 331 do Regimento Interno. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. Então, ele não demonstrou por que há, de fato, uma divergência. A divergência existe mesmo com uma aplicação do direito de uma forma distinta no mesmo caso, ou numa mesma situação fática. Ou também a questão jurídica, a mesma discussão jurídica, mas com dissoluções diferentes. Os embargos de divergência interrompem o prazo para interposição de recurso extraordinário no STJ. Então, se você interpuser os embargos, vai interromper também o prazo para o recurso extraordinário. Quanto à sustentação oral, aqui eu vou falar um pouquinho. A sustentação oral ela teve uma alteração, então, na emenda regimental 41, no STJ. Ele alterou os dispositivos do regimento interno para adequá-lo à Lei 14.365, de 2022, que incluiu disposições sobre as prerrogativas do advogado, ampliando, em alguns casos, a possibilidade de sustentação oral. Portanto, atualmente, é possível sustentação oral no julgamento de agravos internos, 15 minutos, e de agravos regimentais, 5 minutos dos processos penais em geral, e à exceção das ações penais originárias, que é de 1 hora. Tanto nas sessões presenciais como nas sessões virtuais. E antes a gente não tinha sustentação oral em agravo interno, agora nós temos. Então, é bem recente essa alteração, é possível a sustentação oral lá, e pode ser, inclusive, por vídeo. Nesse caso, a sustentação oral e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. As vedações à sustentação oral elas estão dispostas no artigo 159. Então, é um rol bem grande lá, que está no regimento interno, e que aí tem lá os casos em que não são cabíveis. Mas uma das principais alterações mesmo foi no agravo regimental e no agravo interno, que agora é possível. E no STF, a sustentação oral é possível em qualquer processo, com exceção dos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar, conforme o artigo 131, parágrafo 2º do regimento interno deles. E nas medidas cautelares em ADI, ADC e ADPF, será possível a sustentação oral. Então, em relação a essas medidas, você consegue fazer a sustentação oral, só nesses casos. O prazo é de 15 minutos para qualquer uma, e os memoriais podem ser enviados por e-mail a cada um dos ministros. E os endereços dos ministros, se você procurar lá sustentação oral, ou memoriais, enfim, tem lá o endereço eletrônico de cada um dos ministros para você enviar memoriais. No STF, você tem um formulário eletrônico para fazer o pedido de sustentação oral, ou de preferência, e você vai ter que baixar, mas eles ensinam, com uma assinatura eletrônica, e depois você vai enviar, tem todo o passo a passo lá para você fazer essa sustentação oral. E
eletrônica também no STF, mas é bem tranquilo, é só seguir o passo a passo lá que dá certinho. O STJ é um pouco diferente, ele tem um formulário, mas aí você preenche com o mesmo acesso que você tem ao processo eletrônico lá, é o acesso que você vai ter aqui. E aí você pode juntar até um vídeo da tua sustentação oral. E também fazer os pedidos de preferência. Você vai entrar, ele vai direcionar você para um formulário, você vai entrar com o seu login e senha, e aí você vai preencher, vai seguir todos os passos lá para que você faça a sustentação oral. Aí só tem que observar bem o prazo, mas no regimento interno você vai encontrar todos os detalhes. Ali, eles também os formulários são bem explicativos, é bem bacana. Aí eu vou falar um pouquinho aqui dos recursos repetitivos nas Cortes Supremas. Eles têm como objetivo promover a celeridade na tramitação dos processos, isonomia de tratamento às partes processuais e segurança jurídica. Então, esse é o objetivo dos repetitivos. E, nesse ponto, então, ele traz ali isonomia de tratamento, mas a gente entende que são em casos que tem uma demanda muito grande. Existem casos que não têm essa demanda muito grande, mas ainda assim a gente não tem uma isonomia de tratamento, porque cada um retira do dispositivo legal a norma que ele entende a melhor. Então, aí nós continuamos com as decisões diferentes, em diferentes casos, em casos iguais, com soluções diferentes, mas como não há uma demanda assim tão grande, ou ainda, né, não foi selecionado, a gente mantém esse entendimento não uniforme. E aqui, nesse ponto, então, quando há essa grande demanda, a pretensão deles é isso, isonomia de tratamento às partes, e segurança jurídica, né? E promoveu a celeridade, para que uma mesma demanda não tenha que passar por todo o processo que uma já passou, sendo que a discussão nele, a questão controvertida nele é a mesma. Então, a gente já tem aquela solução, a Corte Suprema já deu a solução para esse caso. Não precisa ela fazer isso várias e várias e várias vezes. Ela faz uma vez e é isso aí. A não ser que tenha alguma alteração em algum contexto fático que seja necessária a superação desse precedente, ela vai continuar sendo aplicada. Então, ali, a técnica do julgamento de casos repetitivos, por meio da técnica de julgamento de casos repetitivos, as Cortes Supremas poderão dar a mesma solução jurídica a uma questão presente em vários recursos, uma vez que a tese firmada no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia irá vincular todos os demais casos que discutem questão idêntica. E os precedentes firmados em julgamentos de casos repetitivos, o recurso repetitivo e o RDR, eles são chamados de precedentes qualificados, como até também já mencionei aqui. Nas Cortes Supremas, o recurso repetitivo, eles estão regulamentados a partir do 1036 até o 1041. Então, tem uma fase que vai ser aplicada lá, no caso de... tudo vai depender de como começou e como vai terminar ali, né? Mas, se começou com IRDR, na corte, ele vai subir, se tiver um recurso, vai ser definido lá e depois vai voltar para aplicar. Aqui pode ser também pode ser pela seleção, né, como eu já disse, pela vice-presidência dos casos representativos, e aí sobe, e aí aqui a fase lá, quando chega esse recurso lá, ele vai olhar, vai selecionar, vai analisar de novo, né, ele pode optar em pedir outros casos, entender que aquele recurso que foi enviado não é o suficiente, então ele vai pedir um outro. Ele vai também poder pedir para todos os outros tribunais que mandem o representativo da controvérsia. E ele vai olhar, quando ele faz a seleção, ele vai olhar se é ou não suficiente. Então, ele vai também selecionar. E, após essa seleção lá na corte de origem, ele ainda pode complementar nesse ponto. E aí vai ter a decisão de afetação, que ele vai delimitar a questão jurídica a ser definida. E a instrução,
que ele vai ouvir as partes, vai ouvir todos os interessados, amigos curi. Na audiência pública, ele pode ouvir pessoas que tenham experiência na área, conhecimento, para ampliar o debate. Então, como eu falei, é importante que um precedente que vai ser vinculativo, ele tenha passado por um amplo debate, para que não fiquem aí questões ou argumentos não analisados, que possam enfraquecê-lo. E aí, passada a fase de instrução, vai haver o julgamento e a decisão da questão. Aí a corte vai definir o que ela entende em relação àquela questão, já bem delimitada, sem fugir daquilo que foi delimitado já na decisão de afetação. E aí a irradiação dos efeitos da decisão, a vinculação daí nos processos sobrestados. Então, aqui, a seleção. Eu já dei um resuminho, agora a gente olha aqui um pouquinho mais detidamente. A seleção está no artigo 1036 do CPC. Ela pode ocorrer pela presidência ou pela vice-presidência dos tribunais ou pelo relator do recurso extraordinário do recurso especial. Qualquer um deles pode selecionar os representativos da controvérsia. Pode ser, então, na Corte de Justiça ou mesmo lá no STF ou STJ, é mais do STJ. Né? E os recursos selecionados devem conter abrangente argumentação, discussão a respeito da questão, a previsão do parágrafo 6º do 1036, e a seleção realizada pelas Cortes de Justiça pode ser complementada pelo relator do recurso no STF ou no STJ. A afetação, artigo 1037. Na decisão de afetação, o relator deverá identificar uma questão que seja comum a todos os recursos. Além disso, determinará a suspensão, ficou sobrando, dos processos pendentes, individuais ou coletivo, não, também pode ser uma ação coletiva, que versem sobre a mesma questão afetada, em trâmite no território nacional, e poderá requisitar aos presidentes ou vice-presidentes das Cortes de Justiça a remessa de um recurso representativo da controvérsia, para ampliar o debate também. Na instrução, no artigo 1038, o relator poderá admitir a participação no amicus curiae, marcar audiência pública com o objetivo de ouvir pessoas com experiência e conhecimento na matéria e requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia, assim como ouvir o Ministério Público. A decisão da questão, o artigo 1038, parágrafo 3º do CPC. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Segundo o Marinoni Mitidiero, sempre que o fundamento for capaz de oferecer uma pauta de conduta, deve ser analisado no conteúdo do acórdão. Então, sempre que o argumento for relevante, é importante que seja analisado e superado ou não, ou seja, então, adotada aquela argumentação para que a tese seja bem definida. E aí, depois, a irradiação dos efeitos da decisão, artigo 1039 a 1041 do CPC. Resolvida a questão, seus efeitos irão irradiar a todos os casos idênticos. Assim, os órgãos colegiados deverão, conforme o caso, declarar prejudicados, que aqui a gente entende como inadmitir ou negar provimento, os demais recursos versando sobre a idêntica controvérsia, ou decidir aplicando a tese firmada. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetada, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. E aí, fala se caso houver um repetitivo no extraordinário, que vai passar pelo filtro da repercussão geral também, e aí a repercussão geral acaba abarcando todo o procedimento ali. E a publicação do acórdão paradigma. Publicado o acórdão paradigma, conforme o caso, deverão ser adotadas as providências previstas no 1040.
Então, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Aí, nesse caso, diferente daquele julgado que eu trouxe lá, que quando houve um acordo entre as partes, que aí a ministra Nancy e o Herman Benjamin tentaram fazer com que a desistência da ação não afetasse a análise do mérito, porque ela tinha um interesse público, aqui está dito que, aqui é expresso que, apesar da desistência, pode haver a continuidade do julgamento em relação ao mérito, e aí isso não vai afetar as partes que desistiram. Então, ali, ó, a parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau. Esse aqui já eu falei lá, mas eu já me antecipei da outra parte ali. E desistir da ação, aqui é a desistência da ação, né? Acho que eu não tinha falado dessa outra parte. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada a contestação. Então, ele desiste da ação, lá no início já, porque já tem uma decisão sobre aquilo, eu não preciso passar por tudo, ter uma sentença, porque aí eu vou ter custas para pagar, honorários. Então, há essa possibilidade aqui, se o fizer antes da sentença. E destaca-se que a existência de distinção entre o reconhecimento de repercussão geral e a afetação que se dá em recursos repetitivos, porque, enquanto no caso dos repetitivos é possível que o tema afetado seja mais amplo que um recurso paradigma específico, no caso de reconhecimento da repercussão geral, o contorno da afetação tem que ser restrito ao objeto do recurso. Então, é possível no repetitivo você ampliar e tratar de uma outra questão que esteja relacionada. Na repercussão geral, ela vai ficar ali restrita àquela discussão do recurso em específico. Então, como eu tinha dito, assim, tem uma decisão, acho que da Nancy, em relação a essa desistência, que nos recursos repetitivos ali, que é possível avançar no mérito, apesar das partes não terem desistido. Já tem decisões desse aspecto, então há essa possibilidade. Tem um julgado bem bacana da Nancy, que vale a pena dar uma olhada. Então é isso, gente. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada.